Olá, salve Maria Santíssimas, meus consagrados e consagradas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo, o vídeo 2 do nosso canal do YouTube, Rubens Apologética. Eu digo que é o nosso canal porque o canal não é só meu. Bem, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu vou falar um pouco da minha infância e indo já na fase de adolescente, ali já meus 14, 15, 16, né? E no vídeo 3 eu vou falar já na fase adulta, né? A minha trajetória, a minha vivência dentro da Umbanda. E aí, como as coisas foram evoluindo, já na fase adulta eu migrei para o Candomblé. Mas vamos voltar aqui para o vídeo 2, que vai ser referente saindo da minha infância, já na fase de adolescente, na Umbanda, né, convivendo, como eu tinha falado no vídeo 1. Se você está vendo o vídeo 2 agora, você volta lá no vídeo 1, né, que eu falei que eu fui criado por vó, né, a minha avó que era da Umbanda, né, mãe de santo, da Umbanda, e assim foi a minha convivência. Então vamos lá. Bem, eu quero falar para vocês umas 10 pautas, 10 quesitos que eu anotei aqui para fazer bem resumido sobre a minha vida dentro da Umbanda, né? A primeira que eu quero falar para vocês, que eu já falei no vídeo anterior, que eu fui criado por vó, né? E vendo tudo ali que se participava, né? A gira de caboclo, a minha avó atendendo os clientes, gostava, né? Eu não tinha conhecimento, era a única referência de religião assim, tinha um catolicismo, mas era católico de IBGE. Então participava, era muito ativo, participava, né? E ajudava minha avó com as coisas, né? Minha avó fazia de sábado, mais no final de semana, aos sábados, minha avó tinha mesa branca, minha avó colocava, né, mesa branca. E depois, como eu falei no vídeo 2, mudava para gira de caboclo. Eventualmente vinha as entidades, botava consulta, né, conversava com as pessoas, os visitantes que chegaram na casa da minha avó, enfim. E eu quero um ponto aqui que eu anotei, né, que quando tinha aos sábados, né, tinha aos sábados a gira de caboclo, a mesa branca, que a gente chamava de reunião, né? Chamava, hoje vai ter reunião, amanhã vai ter reunião, no caso na sexta-feira, sábado tem reunião. E aí eu agradeço muito a uma madrinha minha, né, que na verdade ela é madrinha do meu irmão, madrinha de batismo. E ela se adotou, porque a minha madrinha mesmo veio a falecer, que é a irmã da minha mãe, que faleceu. Enfim, então é um ponto que eu quero citar, que eu sempre tenho essa lembrança da minha fé católica. Aos sábados tinha reunião, né? Tinha sessão, né? Reunião, sessão de caboclo, mesa branca. E aí a minha madrinha, né? Que é a madrinha do meu irmão, como eu falei, ela já falava, quando ela ia embora, ela falava, amanhã tem missa. Amanhã vocês vão pra missa. E assim eu obedecia, né? Isso acontecia no sábado, à noite, aí acordava domingo de manhã, a minha avó já me chamava, às vezes, acorda, vai tomar café, e aí eu já me arrumava para tomar café, e subia e, né, ia pra missa. E lá eu encontrava com meu padrinho mesmo, de batismo, que é o esposo dela, meu padrinho, Hulk, e a madrinha Vera. E aí participava, né, da Santa Missa, não tinha entendimento de nada do que se acontecia ali, né? Gostava muito, sentia aquela coisa boa, né, dos cânticos, né, da lida da homilia, o padre, né, sempre ali falando, né, referente à passagem bíblica, sempre me comovia, né, eu sentia aquela coisa boa, né. Não participava da Eucaristia, de receber a Santa Comunhão, eu
tenho lembrança disso, que eu, mesmo adolescente, eu não participava, mas também ia, né? Que a minha madrinha, né, exigia, falava assim pra gente, né? Amanhã de manhã, amanhã você vai pra missa. E assim eu ia, e fazia, obedecia. E é uma coisa que eu agradeço, apesar de não ter sido tido uma catequese, né, ter uma explicação do que estava se passando ali na Santa Missa, mas eu sentia aquela ação do Espírito Santo, aquela coisa me comovia, né? As leituras, a primeira leitura, a segunda leitura, a homilia, né? Às vezes também eu ia por causa de algumas amizades, né? De alguns coleguinhas que ali eu encontrava. Então essa é uma lembrança que eu tenho muito boa, né? Quando eu era católico, quando eu era católico de IBGE, que eu não sou, né? Graças a Deus, me batizei, né? Esse é o tema para outro vídeo. Aos 16 anos, aí começa a manifestar as entidades, né? Que eu coloquei aqui uma pauta, mais ou menos uma lembrança de quando começou essa manifestação. Porque eu participava muito ativo dentro da casa da minha avó, ajudava nas coisas, nos preparos, né? Ia para feira de São Joaquim, comprava as coisas com minha avó, voltava, minha avó atendia cliente, minha avó era analfabeta, minha avó não sabia escrever nem ler, mas ela sabia contar dinheiro, dinheiro ela dava bem. Então, às vezes eu anotava, né? A entidade vinha, né, da minha avó e eu anotava ali as coisas pro cliente, o que ele dizia, os banhos, quais eram as ervas que tinha que ser comprado, o horário, o que tinha que ser feito. Às vezes tinha certos trabalhos que tinha que comprar as coisas, então eu anotava a quantidade de animais, de bichos, de galinha, né? Então eu ajudava minha avó nessa parte também. E também na parte prática, né? De fazer as coisas, de preparar banho de ervas, né? De ir levar os ebós quando atingir os clientes lá. Então começou a manifestar, né? Aos meus 16, 15 para 16 anos, 17, começou a manifestar, né? Só que detalhe, eu anotei aqui, eu gostava de tocar muito, né, o atabaque, os instrumentos, né, por conta da caminhada que meu pai ia nas festas, né, como eu falei no vídeo anterior, a minha mãe não era, meus pais não eram do candomblé, meu pai acabou conhecendo minha mãe, minha avó, e aí meu pai ia, então eu gostava muito de tocar os instrumentos, né, gostava muito de tocar. Mas tinha a manifestação, né, das entidades, querendo, então minha avó sempre mexia, fazia umas coisinhas ali e falava que não estava na hora, sempre dava uma segurada. E aí, aqui eu anotei uma pauta aqui que eu via e sentia muitas coisas, é o que eu estou dizendo. Eu via muita coisa sobrenatural, né, apesar de minha avó ser de mesa branca, mas tinha um pouco da ramificação do candomblé, que ela tinha que mexer com algumas coisas que era voltado para o candomblé. Então eu sentia, você que já frequentou, você que está vendo esse vídeo, você que já frequentou, né, ou quem não é, até mesmo um cliente quando vai, sente a energia, sente a presença, né, daquele lugar. Então eu via e sentia, eu vi muita coisa que não dá para falar tudo em um vídeo só aqui, né, uma vida, né, foi muitos anos dentro da Umbanda, né, junto com minha avó, mas enfim. Aí aqui eu anotei sobre a primeira incorporação, né, que eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre a primeira incorporação, né, a primeira incorporação. Como eu falei anterior, que o tio começou a manifestar as entidades que queriam incorporar, mas eu gostava muito, eu não aceitava, que eu falava que queria ser um músico, né, dentro da seita, eu queria ser um músico, eu queria tocar o que chama de ogã, ou alabê, que é alabê é o cantor e o ogã é o que toca. Então eu não aceitava, eu queria ser, não, eu quero tocar, eu gostava de ver aquele fervo, aquela euforia, as pessoas caindo, recebendo as entidades, né? Ficava lá caída, via, se manifestava lá com aquelas roupas coloridas, coisa e tal. Então eu não aceitava muito. Então a primeira manifestação, a primeira incorporação foi aqui em São Paulo, quando eu vim embora para São Paulo.
E em determinado tempo, a primeira entidade que incorporou, que eu vou falar isso em outro vídeo. Então, teve uma pessoa aqui em São Paulo, agora estou gravando aqui em São Paulo, Campinas, interior de São Paulo, Campinas. Então, tem uma pessoa que era muito íntimo de minha avó, desde a caminhada dessa Umbanda e Candomblé. Então, a minha avó pediu para essa pessoa cuidar de mim. Então, foi aí que, como eu já nasci, me criei, eu já sabia tudo, então eu meio que aceitei assim, não muito, né? Não gostava muito. Então essa pessoa foi cuidar de mim, assim dizer, né? Ser o pai de santo, né? Ser o pai de santo. E aí começou a caminhada da incorporação. Eu não gosto muito de falar dessa incorporação, entidade, mas eu vou falar um próximo vídeo, né? Que foi da parte do Exu, que fala, né? Eu não, como já falei aqui a pauta, que eu não gostava, né, da incorporação, né? Eu não gosto, realmente eu não gostava, é uma sensação muito ruim, não é uma sensação muito boa, principalmente dessa primeira corporação, primeira entidade. Eu não gostava da incorporação, sensação muito ruim, assim, coisa um pouco desagradável. Já falei aqui, né? Não aceitava, já falei, né? E nisso eu voltei para Salvador, uma época que eu voltei para Salvador com minha esposa. Minha esposa não conhecia tão a fundo, né, sobre a religião. Então aí como eu já cuidava, já a pauta aqui que eu ajudava a minha avó, então eu já ajudava a minha avó, cuidava das coisas do santo dela, das entidades. Então eu passei a ajudar mais ainda quando eu incorporei, as entidades incorporou em mim, que eu desenvolvi a mediunidade, né? Então eu atendi alguns clientes, as entidades, né? Atendi alguns clientes de minha avó, receitava, né, as coisas para fazer. Mas falo para você, eu morria de vergonha depois. E às vezes eram pessoas que me conheciam, me viu crescer, nasci me criado. E às vezes eu falo pra você, eu ficava com a vergonha quando eu saía na rua. Mas infelizmente era a religião, era aquela vida, né? Mas não frequentava o catolicismo, não ia muito pouco na igreja, né? Não sabia nada de catolicismo. Aqui eu já falei, aqui é a próxima pauta aqui, que eu ajudava minha avó com os trabalhos, né? Já falei. E já falei também aqui, que eu anotei aqui a experiência que não era muito boa, né? Da incorporação. Tem pessoas que amam incorporar, receber a entidade. Eu falo pra você, eu não gostava muito. É uma sensação ruim, principalmente, né? Já falei aqui a próxima pauta, que eu tinha vergonha. E a última pauta aqui que eu anotei, que foi sobre a minha vida, né? Indo na igreja aos domingos, que a minha madrinha falava. Então é uma lembrança que eu tenho, que a minha madrinha, é uma pauta que estou voltando de novo, né? Minha madrinha falava assim, ó, amanhã tem missa. Então eu ia. Então, resumidamente, é isso. A minha fase de adolescência foi nessa caminhada. A incorporação já foi meus 17 para meus 18 anos, aqui em São Paulo, né? E foi assim uma fase assim, era o que eu conhecia, né? Era o fervo, né? Dessa vida. E o próximo vídeo, né, que eu quero fazer já é
algumas experiências, algumas crises de fé, né? Quando eu estava já na minha fase adulta, algumas crises de fé que me levou a pensar, né, do Deus, porque são vários deuses. Eu me questionava o que eram os orixás, né? Como era da Umbanda, tinha as entidades. Já o Candomblé, os orixás são divindades. Então eu comecei a separar para botar o peso na balança, questionar os pós e os contras, né? Então eu tive essa crise de fé, comecei a me questionar, me perguntar, né, que Deus é esse? Qual é o Deus verdadeiro? Se era vários deuses, né? Porque no Candomblé tem a referência que eles têm para Deus Criador, o Olorum, se não tiver um pouco aqui, né, enganado, falando alguma besteira, o Olorum, o Olodumare, um negócio desse. Então eu começava a me questionar, né? E eu tive essa crise de fé, né? Porque as coisas aconteciam, aí falava, tipo assim, um exemplo, as coisas de ruim que acontecia. Aí vinha um conhecido, uma mãe de santo, um pai de santo, uma pessoa da convivência, falava, isso é por conta do seu orixá, isso é por conta do seu Exu, isso é por conta do seu caboclo, que exigia as coisas, que você ofertasse, e você tinha que ficar sempre agradando, né? Então eu comecei a ter essa crise de fé. Como é que eu tô, tipo assim, cuidando, recebendo a entidade, cuidando, zelando, que tinha as coisas, né? Os assentamentos, as coisas, né? E sempre tô ali cuidando, dando carinho, ajudando, ofertando as coisas, vela, bebida, o que queria, sacrifício de alguns animais, e tinha esses castigos, né? Que falar que isso está acontecendo de ruim porque está te castigando, é a sua entidade, é o santo que está pedindo para ser feito, porque eu falei no vídeo 2, no vídeo 1, desculpa, no vídeo 1, que eu não cheguei a fazer a consagração, que é fazer a raspagem de cabeça, algumas consagrações, né? De fazer os cortes no corpo. Então o pessoal ficava falando para mim, isso está acontecendo porque você não fez o santo ainda. E realmente, sempre quando eu ia nas festas, nos lugares, as pessoas olhavam para mim, tipo assim, eu ia em alguma festa, aí o santo incorporava lá. Quando eu vinha, que eu acordava, acordava do transe, as pessoas ficavam em cima de mim, querendo que fosse ser meu pai de santo, queria me levar para uma casa dele, do pai de santo dele. Então eu cheguei até ir em alguns lugares para tentar fazer o santo, como eles dizem, né, a consagração, mas sempre com aquele negócio dentro de mim que eu parava, eu não queria levar adiante mais. E agradeço a Deus por isso. Eu sempre agradeço quando eu estou em frente a Jesus Eucarístico, e eu agradeço essa forma que ele sempre me protegeu, né? De Deus. Eu falo para ele, obrigado por ele ter desistido de mim. Ele ter sempre, primeiramente ele, depois o meu anjo da guarda, né? Por estar sempre me livrando dessas ocasiões. Enfim, então eu comecei a me questionar dessa crise de fé, né? Eu estava sempre ali, e é uma religião cara, fala para você que está aí do outro lado, que é católico, ou você que é do candomblé, ou que é da Umbanda, você mesmo sabe que é uma religião cara, tudo é caro, tudo é caro. Você vai fazer qualquer coisa, tudo é caro, é um gasto. Então me questionava porque eu estava sempre gastando, e as entidades me castigando. Se eu perdi o emprego, foi por conta de castigo da entidade. Se eu ficava doente, foi castigo da entidade. Se eu tinha alguma situação de briga, de algum estresse, qualquer coisa que levasse a isso, é manifestação, isso é castigo da entidade, é castigo do Exu, é castigo do caboclo, é castigo daquilo. Então eu comecei a ter essa crise de fé,
E aí comecei a refletir, comecei a pensar, né? Como é que eu posso estar em uma coisa que está sempre me castigando? Outra coisa também que eu quero fazer um outro vídeo relatando também, porque eu não conhecia nada, como eu falei, não conhecia nada de igreja, sabia da Eucaristia, dogma de fé. Para você ter uma ideia, eu não sabia nem quem era Jesus, a importância de quem era Jesus. Eu sabia, para mim, eu vou fazer um vídeo, para mim, eu olhava Jesus crucificado, minha avó tinha um crucifixo lá, eu lembro que minha avó também tinha um quadro da Santa Ceia, ignorante, que eu não sabia o que aquilo ali se representava, né? Eu vi um bocado de homens tudo junto, um no meio, ali a Santa Ceia, né? A instituição da Eucaristia, e eu achava que Jesus Cristo, ó, pra você ter uma ideia, eu achava que Jesus, esse que está aqui, né? Foi um mercenário, foi assim um cara que tentando chamar a atenção do mundo, do povo, da situação da época ali, gritando aos quatro cantos, os quatro ventos, pregando o evangelho, que se fez esse martírio aí de se ser crucificado, de ser morto. Então eu achava que ele era um mercenário, tipo, como se fosse um Rambo da vida que saía. Eu não sabia que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era Filho. Eu sabia que ele nasceu de Maria. Olha, eu não sabia nem que Jesus foi encarnado pelo Espírito Santo. Eu não tinha essa catequese, não tive esse ensinamento. Então, eu achei, tanto que minha avó escrevia atrás da porta dela lá, né? As iniciais das letras, Jesus, Maria e José. Então, o Natal para mim era o nascimento desse... Natal era o nascimento de Jesus. Jesus para mim quem era? Era esse mercenário. Esse mercenário que tentou, a todo preço, gritando aos quatro cantos do mundo, falando sobre o Deus. E aí foi que eu quis me questionar, que Deus, quem é esse Deus? Que Deus é esse que ele tanto falava que chegou ao ponto de ser morto, crucificado? Outras questões também é que eu vi o meu irmão, caçula, blasfemando muito sobre Jesus Cristo, né? Meu irmão caçula xingava muito, chamava Jesus Cristo de umas palavras que eu não quero falar aqui, né? Mas umas palavras muito duras, muito feias, né? Eu rezo para pedir perdão a Deus, né? Sobre tudo a blasfêmia que ele falava, né? Não sei se fala hoje em dia. Mas ele xingava muito, falava que Jesus Cristo era um bastardo, e foi tanta coisa que eu não gosto nem de falar. Então eu comecei a me questionar, ter essa crise de fé, né? Quem era esse Jesus? Quem era esse Deus que ele falou tanto? Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus consagrados e consagradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu quero trazer apologética, eu vou falar sobre catequese, vou falar sobre o ensinamento da fé católica para católicos. Seja bem-vindo, quem não é católico, né? Dê o seu joinha, se inscreva no canal. Eu tenho tantas ideias, tantas coisas para trazer para vocês, né? E espero que vocês tenham entendido um pouco, né, do que eu falei, né? E ao longo do nosso canal eu vou falando mais e vocês vão me conhecendo mais um pouco. Quero finalizar com uma Ave Maria, que essa Ave Maria chegue até você, né? Que abençoe a sua vida, o seu dia, né? E fique com o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Jesus, eu confio em vós. Salve Maria Santíssima, meus consagrados e consagradas, e até o próximo vídeo, espero vocês.